Graça e paz, uma boa noite a todos meus amados que estão interagindo comigo hoje nesta live. Eu sou o pastor Jaime Teixeira, o pastor da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus. Eu venho aqui mais um dia, mais um momento, para nós refletirmos sobre a palavra de Deus. Eu quero estar orando por você, quero mandar um abraço para todos os ouvintes, que aonde estiver chegando a minha voz, chegam a bênção de Deus. E nós vamos estar hoje ministrando uma poderosa palavra para te dar entendimento, porque a Bíblia nos requer que nós tenhamos entendimento dos propósitos de Deus. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos hoje uma palavra para abençoar a sua vida, para que você possa ter cada dia mais entendimento do plano de salvação, do que realmente representa o batismo e a morte do Senhor Jesus ali na cruz. Porque foi no batismo onde ele iniciou a sua obra e foi ali na cruz onde ele efetuou ali toda a obra que ele veio a fazer. Quando ele morreu pelos nossos pecados e derramando o seu sangue ali para nos dar a justificação. E eu vou estar hoje falando algo extraordinário, algo que vai fazer você compreender mais o propósito de Deus. Por muitas pessoas não entender o propósito divino, eles ainda, embora dizer que creem em Jesus, eles se julgam pecadores. E eles pegam alguns textos isolados, sem contexto, ou melhor, sem ler o texto todo, e tiram algumas conclusões, algumas doutrinas, algumas linhas de pensamento, que isso confronta com as demais escrituras. Nós vamos estar hoje lendo alguns textos que eles questionam por não entender a revelação que Deus quer passar. E eu vou aqui citar hoje dois, na outra vez, mais para frente eu cito mais, mas existem vários textos aqui que eles não prestam atenção no que realmente Deus quer que nós entendemos. E eu vou estar falando hoje aqui sobre o publicano, o fariseu e o publicano. Vamos estar lendo hoje aqui em Lucas 18:9, uma parábola, né? Que aqui é uma parábola, uma comparação que Jesus está dizendo do que representaria a sua obra. Amém? Então nós vamos estar falando disto nesta noite. Mas eu quero estar orando por você, quero que você compartilhe aí essa live, porque eu tenho certeza que Deus irá fazer um milagre hoje na sua vida. Quero também amanhã, quarta-feira, eu vou estar ali na igreja, num culto de oração, onde nós vamos estar levantando um clamor aí pela sua vida, pela nação, por todo o ser vivente na face da terra. Então, uma quarta sim, uma quarta não, uma quarta alternada, nós fazemos um culto voltado somente para a oração. Então amanhã nós vamos estar também passando pela live, às 8h da noite, amanhã será às 8 da noite, onde nós vamos estar fazendo ali um clamor pela nação e trazendo uma ministração poderosa da palavra de Deus. Quero convidar a você a estar conosco, e você que mora próximo de Nova Iguaçu, queira conhecer o nosso trabalho, nós estamos ali no bairro Jardim Nova Era, na rua Nilton Tinoco, 475, amanhã a partir das 19h30, nós estaremos ali com esta reunião, onde nós estaremos clamando pela sua vida, pela sua causa, onde toda a igreja clama, toda a igreja busca, toda a igreja pede, porque a própria Bíblia fala que essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, temos que ter a certeza que alcançaremos as nossas petições, como diz lá em 1 João capítulo 5, verso 14. Amém? E eu vou estar orando por você. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus amado, eu clamo, meu Senhor, por este ouvinte que está me ouvindo agora, por este lar, meu Pai, que está recebendo a Tua palavra. Eu peço, Espírito de Deus, venha, Senhor, sobre este lar agora e traz, ó Deus, sobre ele a Tua glória. Que a Tua glória venha nascer, meu Pai, nesse coração e que o Teu nome venha a ser exaltado nesta vida que está me ouvindo agora.
em nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, esteja falando através dos meus lábios e revelando ao coração de cada ouvinte nesta noite, para que haja um milagre, meu Pai, nas suas necessidades. Por isso eu entrego nas tuas mãos nesta noite, meu Pai, este culto que nós vamos estar fazendo aqui através, meu Pai, do Facebook. Esse culto aqui que é uma live, meu Pai, onde será ministrada a tua poderosa palavra que cura, a tua palavra que liberta, a tua palavra que transforma, a tua palavra que realiza milagre na vida daqueles que crê. Eu peço a Deus que todos aqueles que vieram a crer nesta noite recebam o milagre do Senhor pelo poder do nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, muitos por não entender o que nós falamos aqui, e às vezes as pessoas nos dirigem algumas perguntas, né? E uma das perguntas que muitas pessoas têm dúvida é sobre essa questão aqui que nós vamos estar lendo, que diz a palavra de Deus. E disse também esta parábolas, uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezando os outros. Aí Jesus começa a nos mostrar, olha bem, mano, versículo 10, ó. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro um publicano. Para quem não sabe, os publicanos eram considerados as piores classes de pessoas da face da terra naquela época, né? Os publicanos. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. E o publicano, porém, estando em pé, depois de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então você observa aí que enquanto o fariseu, que não creu em Jesus, que não estava crendo nas promessas de Deus, tinha até o conhecimento da palavra, mas não tinha um compromisso com Deus, não tinha revelação de Deus, e ele se julgava justo pelos seus próprios méritos. Mas esse publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu, olha bem, amado, justificado. Então você vê que a justificação de Deus, ela vem na vida daqueles que crê em Deus e busca pela sua misericórdia. Ele buscou pela misericórdia de Deus, reconhecendo que era um pecador, e diz a Bíblia que ele desceu justificado. Ele foi justificado e ele foi para a sua casa. E não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então aqui a Bíblia nos mostra exemplo de 2 pessoas. Um fariseu, que tinha o conhecimento da palavra, mas ele não cria na revelação de Deus. Ele não tinha entendimento que Jesus era a promessa de Deus. E Jesus fez uma parábola, uma comparação, mostrando que para a gente alcançarmos o perdão de Deus, é muito importante que a gente reconheça os nossos pecados. E uma vez que você reconhece que você nasceu em pecado e que você é um pecador, você desce justificado. Quer dizer, aquele que está justificado, está justificado. Aquele que foi perdoado, está perdoado. Quando alguém justifica o seu erro, a pessoa passa por cima, né, daquela sentença que deveria de tomar. Se você tem uma empresa e uma pessoa falta 1 semana de trabalho, e ele chega ali no seu trabalho, ele justifica ali o motivo que ele faltou aquela semana de trabalho. E ali você fala: não, tudo bem, foi aceito a sua justificativa. Então, se você aceitou a justificativa, não há motivo de você ali querer oprimir aquele funcionário. Então você vê que essa pessoa foi justificada quando chegou para você e confessou o que realmente havia acontecido na vida dele. E ali você perdoa
por essa semana que ele faltou o seu trabalho. Então é assim que funciona, porque ele foi justificado pela sua confissão. Então Jesus, ao contar essa parábola, aqui digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Então nós vivíamos no pecado, nós vivíamos no mundo, e Cristo nos resgatou, nos trazendo para a luz. E quando nós chegamos diante de Deus, reconhecemos os nossos pecados e nos tornamos uma pessoa justificada, como diz aqui na carta de Paulo aos Romanos. Eu quero que você leia comigo, no capítulo 5, olha o que a Bíblia nos ensina sobre essa questão. Romanos 5, olha só o que diz a Bíblia. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o homem está em pecado, ele não tem paz com Deus, porque há um confronto, porque o pecado separa o homem de Deus. Mas quando este homem é justificado, seu pecado foi perdoado, ele passa a ter paz com Deus. Ele começa a ter de Deus ali aquela paz, por causa da presença de Deus que irá habitar na sua vida. A Bíblia nos mostra um exemplo de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, e no momento que ela se prostrou ali diante do Senhor e confessou, quando Jesus disse: quem me tocou? E ela disse: quem te tocou foi eu, Senhor. E Jesus disse: a tua fé te salvou, vá em paz. Quer dizer, vá justificada de todos os seus pecados. Porque ela foi até Jesus, crendo em Jesus, crendo que Jesus tinha o poder de mudar a sua vida, de dar a ela ali aquela cura que ela precisava. Mas Jesus deu a ela, além da cura, deu a ela aquilo que os olhos dela não viu, os ouvidos ainda não tinham ouvido, e que nem tinha chegado no coração dela, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que aquilo que os nossos olhos não viu, os ouvidos não ouviu, e nem chegou aos nossos corações, foi o que Deus preparou para os que o amam. Então, quando nós amamos a Deus, nós somos justificados. E Jesus, ao contar essa parábola do publicano e do fariseu, o fariseu, ele se exaltava a si mesmo. Vou voltar lá aqui em Lucas, né? 18. Lucas 18, né? A própria Bíblia começa a nos mostrar de uma forma muito clara, né? Eu vou até ler aqui o versículo 12, ó. Olha como é que o fariseu roncava, tirava onda, né? Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo, né? E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas reconhecia ali que ele tinha pecado. E ele disse: tem misericórdia de mim. E ele buscou a misericórdia de Deus. E a Bíblia nos mostra de uma forma muito clara, eu quero que você acompanhe a leitura comigo, em 1 Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 10. Olha bem. Vós que noutro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então, quando nós não éramos cristãos, quando nós não fazia parte do povo de Deus, nós ainda não tínhamos alcançado a misericórdia. Mas uma vez que nós fomos resgatados das trevas e fomos para a luz, a Bíblia fala que nós nos tornamos povo de Deus. Mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Amado, peço-vos que, como a peregrino e forasteiro, que vos abstenha das concupiscências carnais que combate contra a alma. Se você for olhar somente para a sua natureza humana, você não vai nem se achar merecedor da graça de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande com a sua vida que Ele te dá a condição de você alcançar a misericórdia em Cristo Jesus. Então, esse texto é um texto que as pessoas defendem a sua doutrina de pecador. É um texto de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 14. Ele pega esse texto do publicano, né? Eu vou voltar aqui para Lucas 18, para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Olha o que diz o texto.
Então o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, ao fato dele admitir ali que ele era um pecador, o texto nos mostra de uma forma muito clara: digo-vos que este desceu justificado. Olha bem, amado, para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, pelo fato das pessoas não compreender a justiça de Deus, as pessoas acham que eles têm que viver até o último dia da vida dele aqui nesta terra como esse publicano. Ficar batendo no peito e dizendo que ainda é um pecador. Então Jesus contou isso aqui, é uma parábola, não foi um fato. Foi uma ilustração para ilustrar como o homem pode receber de Deus o perdão e é reconhecendo os seus erros, os seus pecados. A Bíblia nos mostra muitos exemplos disso. Homem como Davi, que cometeu um adultério, né? Pegando ali a mulher de Urias, se envolvendo com ela. E Deus levantou um profeta que mandou que fosse até Davi repreender Davi. E ali o profeta me chega até Davi e ele fala para Davi: Davi, em uma cidade havia 2 homens, um rico e um pobre, e cada um criava uma ovelha. E um dia esse homem rico recebeu em sua casa um visitante, um viajante, e ele foi lá na casa daquele homem pobre, pegou a sua ovelha e sacrificou para atender o seu viajante, a pessoa que hospedou na casa dele. E Davi, quando viu o profeta narrando essa história, ele disse: digno de morte este homem. Aí Davi fala: digno de morte este homem. Aí o profeta me diz para ele: Davi, esse homem é tu, porque tu tem várias mulheres em Israel e Urias apenas uma única mulher. E você foi lá, pegou a mulher de Urias e ainda por cima, né, passasse a fazer os seus desejos, e aí ainda por cima matou a vida dele, colocando ele à frente de uma batalha e mandando que o exército recuasse. Aí Davi diz: ai, pequei contra Deus. E quando Davi confessa que pecou contra Deus, o mesmo texto lá em 2 Samuel 12 fala: Deus aparta de ti o seu pecado. Então você observa que foi um ato de reconhecer o seu erro, que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Não que Davi não pecava, não que Davi não cometia erros, mas que Davi ele estava confessando diante de Deus ali, quando ele entendeu e assumiu que ele errou. E o profeta ali repreendeu ele, e quando ele admitiu que ele, pequei contra Deus, no mesmo texto, na mesma hora, no mesmo momento, o profeta me fala: Davi, Deus aparta de ti o seu pecado. Então você observa que Davi foi perdoado quando admitiu os seus erros diante de Deus. Mas isso não é fato para a gente ficar falando todo dia diante de Deus, como Paulo fala: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí Paulo diz: de forma alguma, nós que estamos mortos para o pecado, como podemos viver ainda nele? Então muitas pessoas acham que bater no peito e admitir que ainda é um pecador, a graça vai ser mais abundante sobre ele. Totalmente ao contrário do que diz Romanos capítulo 6, que eu quero que você esteja lendo isso comigo, para vocês entenderem. Eu escolhi essa mensagem hoje, porque existem pessoas que às vezes me fazem esses questionamentos, e aqui eu estou tendo a oportunidade, até de uma forma mais assim detalhada, de dar uma explicação melhor. Aí diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde mais, né? Aí ele fala: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como? Não podemos, de hipótese alguma. Ou não sabeis que todos, como fomos batizados em Cristo,
fomos batizados na sua morte, ó, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Isso quer dizer não como um pecador, mas como um filho de Deus. E um outro texto também, que as pessoas às vezes já me questionaram, eu quero que vocês entendam também isso, é aqui em Marcos. Eu vou estar lendo para você, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2. Eu quero que você entenda isso, né? Nós vamos ler no versículo 16, ó. Olha que muitas pessoas, por não entender também o propósito de Deus, olha o que diz o texto. Olha, eu vou até ler do 15. Vou até voltar no 15, para não falar que eu estou pegando texto isolado, ó. Aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus, os seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que tinham seguido. Olha bem, amado. Jesus, numa ocasião, após ele chamar Levi, que passou a se chamar Mateus, Levi fez uma festa em sua casa e convidou ali todos os seus amigos publicanos e pecadores para estar nesta reunião com Cristo. E a Bíblia diz aqui que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque ainda eram muitos, e os que tinham seguido. E aqui diz, olha, começaram a questionar. E os escribas e fariseus, sempre os fariseus, né? Vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram a seus discípulos: por que come e bebe com os publicanos e os pecadores? É uma pergunta. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: não necessitais de médico. Olha bem, amado. Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os são não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, porque o justo já está justificado, mas sim aos pecadores ao arrependimento. É por isso que Jesus manda que nós pregamos o arrependimento, para que o pecador ele se arrependa e receba a remissão dos seus pecados. Como diz lá em Lucas 24, 47, que Jesus manda que nós começamos a pregar por Jerusalém, que Jerusalém representa a igreja, né? Começa a pregar em Jerusalém, prega o quê? O arrependimento, e prega a remissão dos seus pecados. Quer dizer, pregando que o povo se arrependendo, voltando para Deus, eles têm a remissão dos seus pecados. E muitos também, por não compreender isso, acham que tem que ficar batendo no peito até a hora da morte, né? Dizendo que ainda é pecador, achando que ele vai receber mais a graça de Deus quando ele se humilha como um pecador e não como um homem justificado pela fé, ao contrário do fariseu, que não estava se justificando pela fé, mas se justificando pela sua própria justiça. Então, aqueles que tentam se justificar pela sua própria justiça, ele é um fariseu. Mas quando o homem ele recebe de Deus, quando ele reconheceu diante de Deus que ele era, olha o verbo, era um pecador, ele passa a ser justificado pela obra perfeita de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então a Bíblia nos mostra, amado, de uma forma muito clara. Eu quero que você leia comigo, está com maior paciência aqui, explicando em Mateus 13, versículo 39. Olha só o que diz a Bíblia. Eu vou ler o 40, 39 e 40 em diante, ó. Jesus contando uma parábola, e os discípulos dele pediu que ele pudesse explicar a parábola do joio e do trigo. Aí Jesus fala: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os seus anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que comete iniquidade. Olha bem, amado. Tudo que comete escândalo e comete iniquidade. E lançá-lo na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes.
Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então aqui mostra que somente os justos entrarão nos céus e não os pecadores. Então você bater no peito e dizer para mim, como aquele publicano, que você ainda é um pecador, é porque você ainda não conheceu a graça de Deus. Você ainda não recebeu a graça divina. Mas você que ainda não recebeu a graça divina, eu quero hoje convidar a você a se arrepender, a voltar atrás, porque o arrependimento significa voltar atrás. Que você voltando-se para Deus, você tem o perdão dos seus pecados. Como a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados, e assim venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor na nossa vida. Então, Atos 3,19, Pedro pregando ali, ele levou ao povo a o quê? Se arrepender e se converter para que os seus pecados sejam apagados, para que eles sejam justificados. Mas eu ainda quero encerrar essa mensagem, é uma mensagem breve, em Lucas capítulo 15. Eu quero que vocês entendam isso. E eu vou estar lendo aqui o versículo 7, ó. Ou melhor, eu vou ler do 1. Eu vou ler do 1. É muito interessante essa passagem aqui, eu gosto muito. Olha, enxergando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, olha bem, mano, todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe os pecadores e come com ele. Eles não entendiam que quando a pessoa chegava até Jesus crendo, tinha a justificação, tinha o perdão dos pecados. Como hoje não se ensina isso. Ensina que você tem que se virar para se livrar dos seus pecados pelos seus sacrifícios. E aqui diz, ó, e ele propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Então, no passado, quando as pessoas apacentavam as ovelhas no pasto, eles tinham no deserto, onde eles colocavam as ovelhas para pastar, um curral, que toda noite eles reuniam ali as ovelhas naquele curral. E quando ele chegava no curral e via que estava faltando uma, ele deixava ali, vamos botar que tivesse 100 ovelhas, ele deixava 99 ali e ia atrás daquela uma que estava perdida até achá-la. Antes do anoitecer, e às vezes ele encontrava ela caída num buraco, às vezes ela encontrava ela agarrada numa cerca de arame, de espinho, e aquele pastor, ele ali pegava aquela ovelha, colocava em seus ombros e levava seguro para o curral. Levava ela de volta ao curral. Então Jesus começa a mostrar nesta parábola: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. O que Jesus estava querendo dizer ali para os publicanos, para os pecadores, que ali havia muitas ovelhas perdidas. E Jesus veio ali para poder resgatá-la, essa ovelha perdida, porque estava em pecado. E Jesus fala: e achando a põe sobre os seus ombros e rejubilando, né? E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então ele fala para os demais amigos: olha, eu encontrei aquela ovelha minha que estava perdida. Então há uma grande alegria por aquela ovelha que estava perdida. Então a Bíblia fala que, olha bem, há uma alegria no céu, ó. Digo-vos que assim haverá uma alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessita de arrependimento. Então, se a pessoa já é justa, ele não necessita de arrependimento, porque ele já está justificado, ele já está com Deus, né? Mas se uma pessoa se perde, se uma pessoa se afasta dos propósitos divinos, e se ele reconhece hoje, diante de Deus, que está errado, e volta para Deus, a Bíblia fala que há uma alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que aquele justo que não precisa de ficar se arrependendo toda hora. Porque como que eu vou voltar para Deus se eu já estou com Deus? Aí você começa a compreender o que a Bíblia nos ensina. E ele fala ali: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achá-la? Ó.
E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida, né? Aí ele fala: assim vos digo que há uma alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quer dizer, o que Jesus estava querendo dizer é que ali havia muitas ovelhas do Pai e havia muitas pessoas valorosas, porque a palavra dracma representava uma moeda de valor. Então, quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, ele narrou que uma mulher tendo apenas 2 dracmas, ela perde uma dentro de sua casa, ela ali acende a lamparina, né, que na época não tinha luz elétrica, né? Senão hoje fala assim, acende o interruptor aí, acende as lâmpadas, né? Mas naquela época era lamparina, não existia luz elétrica, então ele acende a lamparina e começa a procurar dentro da casa, debaixo das mesas, debaixo do pano lá do tapete, até encontrar aquela dracma perdida. E quando aquela dracma é encontrada, aquela dona da casa se alegra por ter encontrado a sua moeda de valor, a sua dracma perdida. Há uma alegria. Então Jesus estava narrando ali que há uma alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não precisam de arrependimento. E o que Jesus estava revelando ali, que ali havia muitas ovelhas, havia muitas pessoas de valor, né, para Deus. E ele narra em seguida. É o único lugar na Bíblia que narra 3 parábolas consecutivas. E a próxima parábola é a parábola do filho pródigo. É a parábola de um jovem que chegou para o seu pai, pediu a metade dos seus bens, pediu ali a sua parte da herança e foi gastar com as meretrizes. Mas um dia ele perdeu tudo ao ponto de desejar comer as bolotas dos porcos, apacentado ali numa fazenda. Mas no momento que ele estava ali, ele caiu em si e disse: eu aqui perecendo, passando fome, e os empregados de meu pai estão lá comendo muito melhor do que eu. Eu vou até meu pai e vou reconhecer que pequei diante de Deus. Olha bem, amado. Pequei diante de Deus e diante de meu pai. Então, no momento que Jesus narra essa parábola, mostrando que ele admitiu que pecou diante de Deus, olha só, e pecou diante de seu pai, ele se tornou filho, ele continuou sendo filho. Ele estava afastado, ele estava perdido. Então, o que Jesus estava narrando ali para os publicanos e fariseus ali, para os pecadores, que ali havia ovelhas perdidas, quer dizer, ovelhas da casa do Pai, pessoas valorosas e pessoas que eram filhas de Deus. E ali nós podemos ver que Jesus mostrou que aquele homem desejou apenas ser um servo de seu pai, mas o pai aceitou ele como filho. Eu costumo dizer que eu não sou servo de Deus, eu sou filho de Deus que sirvo. Porque o servo, ele é apenas um empregado, ele está servindo por alguma coisa, por um valor. Mas o filho não, o filho ele trabalha porque ele é herdeiro. Filho é herdeiro, servo é empregado. É a mesma coisa se eu tenho uma empresa, né? Quem trabalha para mim é servo, está ali me servindo. Mas o meu filho, mesmo que ele trabalhe para mim, ele não é apenas um servo, ele é um filho que está ali servindo comigo. Então, há uma diferença daquele que é servo e daquele que é filho. E hoje eu quero convidar a você a ser filho de Deus, porque a Bíblia diz que todos quanto recebeu, ele deu o poder de tornar-se filho de Deus. Então você hoje quer se tornar filho de Deus? Você hoje quer compreender que você ainda continua sendo uma ovelha do rebanho de Deus? Você quer entender hoje que você é uma pessoa valorosa para Deus? Você quer entender hoje que você ainda é um filho de Deus? Então volte para Deus hoje. Por isso que a Bíblia fala, arrependei-vos, né, e crede no Evangelho. Como diz Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então é o Evangelho que limpa, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que te dá a remissão dos seus pecados, para que você se torne filho de Deus, que você antes não era povo, não tinha alcançado a misericórdia, mas agora tu alcançaste a misericórdia. Não viva hoje como aquele publicano, né, se batendo no peito que é um pecador, porque aquele publicano do texto que as pessoas lê,
a Bíblia fala que ele foi justificado. E você não toma posse que você foi justificado, porque você não compreende o agir de Deus. O agir de Deus é lindo, tanto é uma música que fala disso, né? O agir de Deus é lindo na vida daqueles que são fiéis. Então que você hoje receba de Deus essa mensagem, uma mensagem que estará trazendo luz à sua mente escura. Então quando a palavra de Deus ela entra na mente do homem, ela clareia, ela dá entendimento, ela mostra a direção para que este homem tenha uma vida de vitória. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, que Jesus desfez, porque a obra do diabo foi colocar o pecado no mundo e a obra de Cristo foi tirar o pecado do mundo e pagar o preço para que nós podemos ter uma eterna redenção. Então, lá em Hebreus capítulo 10, versos 16 e 17, Jesus fala, dos seus pecados não me lembro mais. Né? Olha que interessante, Deus não se lembra mais dos seus pecados, mas Ele olha agora para o teu coração, e se o seu coração for digno, Ele disse, aquele que me ama, meu Pai o amará, viremos para Ele e faremos nele uma morada. Mas uma morada num coração limpo, um coração justificado, um coração que foi transformado. Por isso que a Bíblia fala, buscar-me-ei, me acharei, quando me buscares de todo o coração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu clamo, eu suplico ao Senhor neste momento, por cada ouvinte que está ligado comigo através desta live. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, esteja trazendo luz a essa mente, para que eles vivam o milagre, para que eles sejam o milagre do Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Que eles venham compreender, meu Pai, que eles ainda, mesmo que estejam afastados, mas eles são a Tua ovelha, ainda que eles estejam perdidos, eles ainda são pessoas de valor. E a Tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, um pecador volta para Deus, há uma grande alegria no céu. Que este homem que se julga pecador, eles possam hoje voltar para o Teu aprisco, para que eles tenham hoje, meu Pai, o perdão dos seus pecados, e eles ainda sejam tratados como filho e não como servo, meu Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, às 8h30 da noite, eu estarei aqui novamente trazendo uma breve mensagem para abençoar a sua vida, direto do coração de Deus para o seu coração. Amém? Que Deus abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.